Bom dia pessoal, tudo bom? Aqui no meu A Natureza, quem a gente vai entrevistar hoje é Francisco Ataíde. Ele é educador humanitário há 8 anos, ativista da causa animal e ele vai falar um pouco sobre sua campanha como vereador em Salvador e contar um pouco pra gente como é todos os seus projetos, o que que ele pensa, qual é a postura dele em relação ao cenário político atual. Tá bom? Bem, obrigado pelo Seja convite bem-vindo. aí, valeu. Então a ideia aqui é a gente bater um papo, né, para que eu possa falar um pouco sobre educação humanitária, sobre esse cenário da política, a minha campanha, como é que ela está acontecendo. Então, Felipe, você sabe que eu sou educador humanitário já há 8 anos, já realizo esse projeto com crianças, jovens e adultos. E hoje eu estou saindo como candidato a vereador para potencializar tudo que eu já venho feito esses 8 anos, né? Já pude beneficiar mais de 20 mil pessoas, entre crianças, jovens e adultos. E a ideia é realmente levar a educação em valores, educação ambiental, educação em direitos dos animais, para que as pessoas possam se questionar sobre como elas estão vivendo no mundo, né? Em relação a elas mesmas, às pessoas, aos animais e à natureza. É interessante que o termo educação humanitária para algumas pessoas é novo, né? Isso. Então, em que consiste? Quais são os pilares que fundamentam, né, esse conceito de educação humanitária? Então, a educação humanitária ela é uma metodologia que nos ensina a pensar criticamente. Ela contempla tanto a educação em valores, que é uma relação entre os seres humanos mais, né? Ela contempla a educação ambiental, mais de forma biocêntrica, e também contempla a educação em direitos dos animais, que muitas vezes os animais são esquecidos em algumas metodologias. Então, a educação humanitária ela é focada na ética, no respeito e na não violência. Mas tem uma idade mínima para iniciar esse estudo ou qualquer Não, criança não tem pode? idade. Eu já trabalho com crianças de 2 anos, já fiz para idosos também, então contempla crianças, jovens e adultos. Você falou em que você é vegano. E algumas pessoas têm um pouco de dúvida do que é ser vegano e ser vegetariano. Você pode explicar um pouquinho pra Isso. gente? Então, veganismo é uma postura de não violência e de respeito aos animais, né? Eu já sou vegano há 8 anos, então, além de não consumir nenhum produto de origem animal na minha alimentação, tanto carnes, ovos, leite, mel, onde eu tenho uma alimentação vegetariana, além disso eu não consumo produtos testados em animais, não uso couro, lã, seda, eu não vou para espetáculos com animais, por exemplo, circo com animais, vaquejada. Então, o veganismo é um exemplo prático de respeito e não violência, onde a gente contempla todos os animais, não apenas o cão e o gato. A alimentação vegetariana se resume apenas à dieta. Todo vegano, ele tem uma alimentação vegetariana, mas nem todo vegetariano é vegano, entende? Então, o veganismo é a postura mais ampla, de não violência e de respeito aos animais. É muito legal, né, ouvir isso de você, né? Essa sua dedicação a um projeto que envolve todos os seres, né? Eu queria saber um pouquinho mais como começou essa sua trajetória. Você fez um caminho, né? Me fale um pouco sobre esse caminho e como despertou isso em você. Então, eu já tive um convívio com os animais há muitos anos, né? Então, há uns 10 anos atrás, eu tive a oportunidade de fazer o Caminho de Santiago de Compostela, que fica na Espanha. E aí, no primeiro dia do caminho, eu decidi retirar as carnes, né? E voltei para o Brasil, para Salvador. E depois de 2 anos, eu, nas minhas buscas, nas minhas pesquisas, conheci o Instituto Nina Rosa e sua fundadora, Nina Rosa, né? E me tornei vegano nesse momento. Como ela trabalhava com educação humanitária e foi uma pessoa que se dedica muito à educação humanitária, eu comecei a desenvolver uma parceria, uma amizade e trouxe a educação humanitária para Salvador. E aí eu comecei a fazer aqui nas escolas, depois de um tempo eu comecei a receber as escolas em um sítio, realizar documentários educativos como Direitos dos Animais em Condomínios, fiz também o documentário Os Animais na Terra da Felicidade, o Salvador de Júlio dos Animais, esses 2 últimos responsáveis para a retirada dos animais das festas populares de Salvador. Então eu venho me dedicando já há 8 anos, né? As pessoas podem ver no meu site, também no Facebook. Essa parte de respeito é interessante porque toda sua trajetória envolve respeito, né? E a sua iniciação no processo político tem seguido essa linha, né? Você está aplicando os conceitos de educação humanitária na sua campanha? Isso, é muito boa essa pergunta, porque tem havido questionários, né, questionamentos das pessoas em relação à minha postura ética na campanha política. A educação humanitária tem esse poder,
entendeu? De a gente ser exemplo onde a gente estiver, independente de estar na política ou fora dela. Então, a minha proposta de não colocar carro de som, jingle, placa nas ruas, é justamente que as pessoas tenham acesso ao meu conteúdo, a minha história, e não votem pelo carro de som, por um jingle, placa na rua, que realmente a gente precisa ter essa educação política que a própria educação humanitária contempla. Então, a ideia é que eu seja exemplo nesse processo. Como eu disse, eu vou prestar conta de toda a verba do gabinete, que são 60 mil reais, as pessoas acho que nem sabem disso. Eu vou prestar conta de todos os assessores também, eu vou falar o nome deles e quanto cada um ganha. Vai ter a prestação de contas também do próprio valor da campanha, que eu vou gastar em torno de 3 mil reais. Foi feito 2.400 folhetos desse. 2.400 não, perdão, foram 50 mil folhetos desses e gastei 2.400 reais. E o resto vai ser colocado em combustível, onde eu estou levando até os amigos, os apoiadores. E o resto são as pessoas que estão apoiando, as pessoas que estão divulgando pelo Facebook, pelo WhatsApp. E também apoio de grandes pessoas, no movimento animal, como Nina Rosa Jacob, que fez um vídeo apoiando, o Santuário Rancho dos Gnomos, entre outros que estão apoiando. Então são pessoas que têm apoiado, a gente tem acompanhado na rede social, a campanha Unidos pela Educação Humanitária tem crescido realmente, então assim, as pessoas têm apoiado, têm compartilhado, então assim, como é que você sente essa aceitação da campanha? Eu estou muito feliz porque realmente as pessoas estão sentindo um pouco de esperança no meu posicionamento ético, que não é só apenas na campanha, é em relação às pessoas, aos animais, à natureza. Então as pessoas que me conhecem sabem com quem está lidando, as pessoas têm uma referência de mim. Então assim, eu peço que as pessoas olhem no Facebook, olhem no site, vejam toda a minha história, que realmente é uma história de exemplo, que eu acho que a gente tem que seguir isso, se a gente quer realmente uma mudança. Sua campanha é realmente diferente de tudo que já foi visto no cenário político. E alguns dos projetos têm dado o que falar. Entre eles, acho que na minha opinião e de muitas pessoas, é a parte que você informa que vai doar 50% do seu salário para a educação humanitária. Como você pretende fazer isso? E fale um pouquinho também mais dos outros projetos. Entendi. Então, eu hoje, Felipe, já há 8 anos já venho fazendo esse trabalho voluntário, inclusive dando o meu dinheiro para realizar os projetos de educação, fazer os documentários. E a ideia é realmente doar esses 50% para a gente ajudar o projeto a ser desenvolvido. Então eu vou fazer a doação, eu vou prestar conta dessa doação da mesma forma que eu vou prestar conta da verba do gabinete. Então eu vou fazer isso publicamente todo mês. E outra coisa é porque eu tenho uma vida simples, eu acho que eu não preciso desse dinheiro todo, que é uma verba de 15 mil reais que um vereador ganha. Então vai ser realmente para potencializar esse projeto de educação. Vou prestar conta de 50% do salário dessa doação, tanto publicamente pelo site, como também a verba do gabinete, que é em torno de 60 mil reais. Junto também com todos os membros, os assessores, e quanto eles ganham mensalmente. E como é que você vê o cenário político atual e as campanhas, Existe democracia também nesse meio? Olha, Felipe, eu com essa experiência na política hoje, eu vejo claramente que todo o processo de campanha é antidemocrático. Envolve muito poder econômico, envolve carro de som, jingle, placa nas ruas, a gente não vê muito debate. É preciso que as faculdades se posicionem, chamem as pessoas para o debate, para que a gente possa realmente conhecer os candidatos. Você vê na televisão grupos que têm mais tempo, outros que têm menos tempo. Então, assim, de uma certa forma, fica uma campanha nas ruas de marketing. A gente precisa de conteúdo, a gente precisa fazer com que as pessoas cheguem até os candidatos, a gente precisa parar com essa campanha hoje que o candidato vai até a sociedade. Tem que haver uma campanha que a sociedade vá até o candidato, por meio de um site, de uma plataforma única, por exemplo, onde todos teriam o mesmo direito de passar suas ideias, debate, não focar no dinheiro. Você vê que hoje é proibido a campanha ser patrocinada por empresas, isso é um grande avanço, mas a gente precisa também terminar com o investimento de pessoas físicas, porque o banco não pode doar, mas o banqueiro pode, o amigo que é mais rico do que o outro. Então, uma pessoa que é de uma comunidade pobre perde vantagem nisso. Então, a gente precisa mudar esse cenário atual e as pessoas, de uma certa forma, têm que apoiar campanhas inovadoras, campanhas que não utilizem artifícios de marketing ou de investimento econômico, porque é uma campanha limpa, é uma campanha ética e precisa ser valorizada. Como educador humanitário,
como é que você vê o cenário atual da política brasileira e baiana? A gente vive um caos que não é só apenas na política, a corrupção não está apenas nos políticos, nos partidos, está em toda a sociedade, isso a gente vê claramente. Isso a ausência de uma educação pautada na ética, no respeito e na não violência. O que a gente tem hoje nas escolas é a escolarização. É matemática, é português, é geografia, mas a educação em valores, ética, vai depender do professor, do diretor, da escola em si. Mas a gente precisa de algo mais em massa para que a gente possa levar valores às crianças. Você falou em corrupção e cada noticiário a gente vê um escândalo novo, né, de corrupção envolvendo políticos e empresários, né? Só que a sociedade pede por políticos éticos. Só que elas esquecem muitas vezes que o político nada mais é que um cidadão que está ocupando o cargo público. Então, assim, como trabalhar isso? A educação humanitária é fundamental para esse desenvolvimento como ser humano? Isso. Então, Felipe, há um grande equívoco, na minha visão, de a gente pedir políticos éticos. A gente tem que pedir pessoas éticas, né? E para isso a gente precisa de uma educação humanitária para construir isso. Porque a gente sabe que a sociedade também, de certa forma, age de forma corrupta. Ela age de forma corrupta quando ela dá o voto por um santinho, né? Dá voto porque viu uma pessoa bonita com um cachorrinho no colo, dá um voto por causa de um carro de som, de um jingle, ou vota por amizade ou simpatia, né? Porque uma pessoa pediu. Então a gente tem que votar na pessoa, no conteúdo, porque quando a gente dá um voto por amizade ou por simpatia, a gente está comprometendo a vida dos seres. Então isso é uma forma de corrupção e de apoiar a corrupção, entende? Entendi. Muitas pessoas entram em contato perguntando por que você escolheu uma foto séria em vez de uma foto sorrindo. Por que você não botou um bichinho, já que dos pilares da educação humanitária é o respeito aos animais. Fale um pouquinho sobre isso. Então, Felipe, é muito bom essa pergunta sua, porque realmente a gente fez esse folheto, inclusive você participou e me ajudou como voluntário. A ideia da foto é que fosse uma foto realmente, não fosse séria, mas que fosse uma foto natural, né, para que realmente as pessoas entendessem que o projeto é um projeto sério. Não coloquei animais, né, no meu colo porque realmente eu acho que muitas pessoas votam por isso e acabam prejudicando os animais, sem conhecer a pessoa de fato. Então eu não quero receber um voto porque eu estou com um animal no colo. Eu quero receber um voto porque realmente eu sou uma pessoa capacitada, né, com o meu conhecimento, com o que eu já fiz até hoje, para exercer um cargo, né, como esse. E outra coisa também, nem se eu quisesse carregar os animais, eu não poderia, porque eu defendo a vaca, o porco, a galinha, então eu teria que carregar todos eles, né? O cavalo. Então, assim, e as crianças também, né? Porque eu faço um trabalho com crianças, meu foco também é nos animais humanos e na natureza. Então, a proposta foi que realmente fosse uma proposta séria. No folheto, vocês podem ver que eu botei um pouco sobre mim, tem uma chamada sobre educação humanitária e atrás tem os projetos com o site e o Facebook também para as pessoas irem conhecer. Porque muitas vezes a pessoa dá um santinho ou dá um folheto, a pessoa vai voltar por causa de uma foto, né, por causa de um número. A pessoa tem que ser direcionada a ver o que é a pessoa. Mas essa foi a proposta, né? Muitas pessoas não sabem qual é a função verdadeira de um vereador, né? Para que serve um vereador, né? Também. Então, as pessoas, elas não sabem muito qual é a função do vereador. A função do vereador é fazer projetos de lei, para serem aprovados em benefício de todos os seres, ou seja, dos animais, da natureza ou das pessoas. E também fiscalizar o prefeito e a prefeitura para aquilo ali sair do papel, né? Porque não adianta a gente estar fazendo um monte de projeto e nada sair. Então, assim, e outra coisa que é muito importante a gente falar, que a função do vereador não é assistencialista, né? Por mais que seja necessário, por mais que eu sei a necessidade de resgate dos animais, mas o vereador em si, a pessoa do vereador, ele não pode estar fazendo isso. Porque para mim, isso está linkado com compra de voto, abuso de poder econômico. Você pode ver, inclusive nos Facebooks, de muitos candidatos, vão lá para fazer, fulano, eu preciso de uma castração, fulano, eu preciso de um atendimento. Então, se um vereador e um candidato não pode fazer pela pessoa, ele também não vai poder fazer pelo animal. Mas, e outra coisa importante é o seguinte, que de uma certa forma, quem não utiliza desse marketing é prejudicado. Porque se eu estou com uma campanha limpa, ética, estou passando minhas ideias e o outro está fazendo assistencialismo com as pessoas, oferecendo troca de favores em relação a dinheiro, ele toma vantagem. Então isso não é democrático também, entendeu? E outra coisa, a gente tem que saber de onde está vindo essa verba que está ajudando os animais. É a verba do gabinete?
né? Porque essa verba seria para contratar pessoas capacitadas para fazer os projetos e cobrar, né? E não está destinando para o assistencialismo. Muitas pessoas, muitos políticos usam essa ferramenta e usam do sofrimento do animal hoje para ter esse controle desses votos. Então, se promover, né? Se promover. Entendeu? Eu sou ativista, sou vegano, já cuidei de inúmeros animais, já resgatei inúmeros animais, sei a dificuldade dos protetores que sofrem dia e noite vendo animais abandonados, mas a gente precisa de algo mais sério. A gente precisa realmente fazer projetos, cobrar, a gente precisa ter uma postura séria com o prefeito, independente de que partido seja. A gente precisa fazer reuniões com o movimento, pedir o apoio, ter a união, fazer projetos em conjunto. Analisando aqui os seus projetos, você fala sobre um curso de educação humanitária para políticos. Como você pretende fazer isso? Então, a gente vê que muitos políticos entram hoje e não sabem a função de um vereador, ele não tem noções de direitos humanos, direitos animais, meio ambiente. E a ideia seria a gente juntar os movimentos sociais, realizar um programa para que esse curso seja aplicado pelos movimentos sociais, para que eles tenham uma educação política, noções sobre direitos humanos, direitos animais, meio ambiente, para que eles possam, inclusive, conduzir melhor os projetos deles. A gente sabe que muitas vezes a educação de base não favorece para que a gente tenha políticos mais conscientes. Então a ideia do projeto seria realmente levar esse conhecimento até eles, para que eles possam cada vez mais ter projetos melhores para todos os seres. E é interessante que é um projeto que pode beneficiar tanto os vereadores, como prefeitos, governadores, até o presidente, né, da República. Isso, eu acho que é fundamental, porque muitas vezes em alguns cargos políticos tem até noções de educação política, mas precisa ter a humanização dessas pessoas, entende? Precisa ter educação em ética, respeito, não violência, os direitos humanos, direitos animais, meio ambiente, feito pelos movimentos sociais, entendeu? E outro projeto que a gente sabe que é o projeto-chave é a gente levar a educação humanitária para as escolas. Colocar a educação humanitária nas escolas, capacitar educadores humanitários e capacitar os professores, para que esses professores possam levar o conteúdo até os alunos. Fazer um programa feito pelos movimentos sociais, tanto para crianças e jovens, como também para os educadores. Realizar também as videoaulas, realizar essas videoaulas feitas pelos movimentos sociais para que os educadores possam ter acesso a esse conteúdo, para eles saber melhor como desenvolver isso com a criança. Eu tive dificuldade nesses 8 anos de encontrar sobre temas importantes, né? Noções para como passar isso para a criança, muitas vezes a gente não sabe. Então ia facilitar muito, seria um programa tanto físico para o educador ter nas suas mãos, como também um virtual, que seria um site com todo o conteúdo escrito e também com as videoaulas. E para as pessoas que se identificaram com sua campanha, que querem participar como voluntários, qual seria o canal de comunicação? Isso. Eu quero primeiro agradecer a todos que estão apoiando. Realmente a campanha está tomando um rumo muito bom, porque as pessoas estão sentindo a minha posição, né, meu exemplo. E eu queria convidar todos, participem, façam uma transmissão pelo WhatsApp, mande os vídeos, pode mandar também o seu número do seu WhatsApp ou o seu contato pelo Facebook, para que eu possa adicionar e te mandar os vídeos. A gente precisa fazer essa rede, essa corrente, para que a gente possa levar essa educação humanitária para as escolas, entendeu? Então eu convido a todos, a gente não pode ficar em silêncio num momento desse, porque a ignorância, ela se alimenta do nosso silêncio, né? Então a gente precisa levar esse conhecimento, porque a ética, Felipe, a gente precisa de 3 coisas para ser ético. Um é o conhecimento, o outro é a empatia e a outra é a coragem. E muitas vezes as pessoas não são éticas também porque elas não têm conhecimento. Eu tenho a empatia, mas não tenho conhecimento, e vice-versa. Então a gente precisa levar esse debate, esse conhecimento até as escolas. Pronto, queria agradecer a presença de Francisco Ataíde. Muito obrigado, meu irmão. Boa sorte na campanha. Obrigado. E até o próximo vídeo. Até o próximo. Juntos, unidos pela educação humanitária. Obrigado.